Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o texto de Lucas 22, versos 54 a 62. A palavra de Deus diz assim: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas Pedro negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema, o dia em que um olhar falou mais que as palavras. Note você que esse texto sagrado nos narra a experiência amarga vivida por Pedro. E nós podemos observar num primeiro momento que a primeira atitude que vai contribuir para esse terrível choro de Pedro é porque o Pedro, ele começa a seguir Jesus à distância. Assim como muitas vezes eu e você cometemos também esse equívoco, esse erro, essa falha de pensar que seguir Jesus à distância pode ser seguro para nós. A distância pode ser segura para muitas coisas. Quando você está no trânsito, é interessante, é seguro que vocês tenham uma certa distância de um carro que se desloca logo à sua frente. Mas seguir Jesus à distância, isso representa perigo. E é o que acontece com Pedro. Pedro, quando segue Jesus à distância, ele está dando os primeiros passos para o fracasso da sua carreira na fé. Mas note você que o Pedro agora ele segue para a companhia de pessoas estranhas, ele segue para a casa do sumo sacerdote e ele está junto com pessoas que não tinham a menor intimidade com Jesus, e é nesse momento em que Pedro vai ter a oposição de um olhar, o olhar de uma mulher. E essa mulher, ela olha fixamente para ele. E quando ela olha para Pedro, esse olhar vai gerar nessa mulher a consciência de que esse homem estava com Jesus. Mas ele nega. Ele vai dizer para essa mulher que não conhece Jesus. E talvez a pergunta que nós precisamos nos fazer nesse momento: qual o nível de conhecimento que eu e você temos a respeito de Jesus? Porque Pedro vai dizer que não o conhecia, apesar de ter andado com Jesus durante um período de mais de 3 anos. E Pedro comete então esse equívoco de dizer que não conhece Jesus. Ele nega Jesus pela primeira vez. Mas aquela obra precisava acontecer, aquela profecia precisava se cumprir. E Pedro, então, agora é abordado por um homem, e esse homem vai dizer que Pedro era um deles. Mas Pedro vai dissimular, vai dizer: Homem, não sou. E percebamos que Pedro, então, cada vez mais está se complicando mais. E às vezes na vida, tudo que acontece conosco é que o Senhor está nos dando oportunidade para mostrarmos que nós o conhecemos, mas nas nossas atitudes é que vamos falar mais alto, vamos dizer se nós o conhecemos de fato ou não. As pessoas vão olhar para nós, como essa criada e esse homem olhou para Pedro. E é a nossa boca que vai dizer se nós o conhecemos ou não, é os nossos lábios, é as nossas atitudes. E Pedro vai afirmar pela segunda vez que não conhece Jesus. Mas a coisa se agrava. E nós podemos observar que cerca de uma hora depois, uma outra pessoa vai dizer que ele estava com Jesus e que, inclusive, Pedro era galileu. Essa pessoa vai dizer até, inclusive, a nacionalidade de Pedro. Vai dizer de onde ele era.
Mas Pedro vai dizer, não sei o que você está falando. Pedro agora é dissimulado. Não sei o que você está dizendo. Começa então, inclusive, não só a negar Jesus, mas a dissimular. E isso é grave. É nesse momento em que o galo canta. E perceba você que são 3 olhares. E são 3 respostas afirmando não conhecer Jesus. Quem é você quando você está no meio da multidão? Você conhece Jesus em todos os lugares aonde você está? Como as pessoas te reconhecem? Como alguém que anda com Jesus? Ou que alguém que o nega quando a coisa se complica, quando o perigo é iminente? Pedro faz isso, Pedro vai negar Jesus. Mas é interessante que Jesus não vai dar uma bronca em Pedro, Jesus não vai repreender Pedro, Jesus não vai chamar a atenção de Pedro. A única coisa que Jesus vai fazer é aquilo que Jesus faz todos os dias, dos mais altos, longínquos e gloriosos céus. O Senhor Jesus, ele vai olhar diretamente para Pedro, ele vai olhar diretamente para mim, ele vai olhar diretamente para você. E talvez é nesse momento em que o olhar de Jesus se dirige não apenas para Pedro, mas para mim, para você, é que nós vamos nos lembrar da palavra que o Senhor todos os dias nos tem dito. Que antes que o galo cante, 3 vezes nós o negaríamos. E se nós muitas vezes vamos fazer as contas, nós negamos muito mais do que 3 vezes. É diante disso que o quebrantamento toma conta de Pedro e que o quebrantamento tem que tomar conta de mim e de você. Que as lágrimas sinceras têm que falar alto e nos levar a nos arrepender. Que Deus nos ajude, assim como Pedro, a nos arrependermos. Assim como Pedro, eu e você possamos entender que houve um dia em que um olhar falou mais que as palavras. E que esse olhar de Jesus possa nos transformar, possa nos converter, possa nos levar a entender que realmente nós não somos autossuficientes, mas que nós precisamos todos os dias da palavra de Jesus e da sua ajuda. Deus nos ajude.